Estamos quase no final do nosso capítulo, mas precisamos agora entender, podemos abrir novas janelas para podermos ter diversas formas de visualizar o nosso projeto. Então, para podermos entender de uma forma melhor, eu vou colocar o projeto agora na visualização da perspectiva frontal. Muito bem. E vou criar aqui uma nova esfera e colocar ao lado deste objeto. Digamos que a gente desejasse visualizar o nosso projeto por mais de uma perspectiva simultaneamente. Como poderíamos fazer isso? Vocês devem estar visualizando esta pequena marquinha que fica na nossa janela principal no canto superior direito. Vamos com o mouse em cima dela e o nosso mouse ficará com uma imagem de cruz. Clicamos com o botão esquerdo do mouse e seguramos esta cruz. Agora arrastamos a janela para o lado esquerdo ou para baixo. Então eu vou movimentar ela agora para o lado esquerdo. E observe que uma nova janela agora se abre. Nesta nova janela eu vou pressionar a tecla T para ocultar aquele menuzinho de ferramentas que foi aberto automaticamente do lado esquerdo. Observe que entre uma janela e outra temos uma linha dividindo essas duas janelas. Se pararmos com o mouse em cima desta linha e pressionarmos o botão esquerdo do mouse, podemos arrastar e assim definir de que forma faremos a proporção destas duas janelas. Observe também que em cada janela teremos agora a sua própria marquinha de divisão, tanto aqui quanto aqui também. Se fizermos o mesmo processo repetidas vezes, poderemos criar milhares de janelas na nossa ferramenta. Agora que criamos janelas muito mais do que precisamos eliminar algumas delas. Então vamos clicar com o mouse em cima desta marquinha e ao invés de arrastarmos para o lado esquerdo, onde criaremos uma nova janela, vamos arrastar para o lado direito. E observe que agora aparece um símbolo de uma seta, que significa que ao soltarmos a tecla esquerda do mouse, esta janela será excluída. Vamos executar o processo novamente e excluir esta última janela do lado direito. Agora, em vez de movimentarmos o mouse no sentido horizontal, vamos movimentá-lo no sentido vertical. E os senhores vão observar que podemos criar mais janelas neste sentido também. Espero que os senhores tenham entendido que quando selecionamos esta ferramenta de criação ou exclusão de janelas, quando selecionamos ela e arrastamos para cima de outra janela, nós criamos um mecanismo de exclusão, que pode ser direcionado para qualquer janela que desejarmos. E quando soltamos, esta janela será excluída. Mas, se movimentarmos o mouse para dentro da nossa própria janela, o sistema entende que estamos criando uma nova janela de visualização. Muito bem. Agora que criamos diversas janelas no nosso projeto da ferramenta Blender, podemos também defini-las utilizando aqueles modos de vistas que aprendemos com o teclado numérico em cada uma delas. Então, com o mouse em cima desta janela, se pressionar agora a tecla 3, eu tenho a perspectiva direita. Se eu pressionar sobre esta janela as teclas Ctrl 3, terei agora a perspectiva esquerda.
Se eu, em cima desta janela, pressionar a tecla 9, vou ter um giro de 180 graus. Então, se estou observando pela frente, agora observo por trás. Se aqui pressionar a tecla 0, terei a visão da nossa câmera. Vocês devem estar entendendo agora como podemos criar qualquer forma de visualização do nosso projeto de uma maneira bastante fácil e simples. Observe, por exemplo, o que acontece quando arrastamos um objeto qualquer, como a esfera. Veja que todas as janelas têm a sua visualização atualizada automaticamente. Muito bem, para facilitar um pouco o porquê utilizamos esta visualização em várias janelas, deixa-me fechar agora algumas dessas janelas para a gente poder simplificar a visualização e o nosso entendimento. Aqui eu vou fazer a nossa visualização pelo topo. Aqui pela visualização frontal e aqui pela visão do lado direito. Observe como fica muito mais fácil eu deslocar um objeto desse formato. Observe como eu vou utilizar diversas janelas ao mesmo tempo para conseguir atingir um objetivo. Então, para exemplificar, vamos dizer que a gente gostaria de deixar a esfera exatamente em cima do cubo. Então, com a visualização da perspectiva superior, que é a visão topo, nós vamos deslocar a esfera para cima deste cubo. Observe que na perspectiva de frente, a esfera ainda ela não está muito bem encostada no cubo, como se ela estivesse entrando com a sua base inferior dentro da área do cubo. Então aqui vamos também acertar esta posição. Desta forma conseguimos visualizar facilmente e com a roda do mouse podemos inclusive aproximar esta visualização. Observe que este ângulo ainda não está facilitando muito a visualização da parte onde desejamos encostar a esfera no cubo. Então aqui na perspectiva de frente eu ainda vou mudar um pouquinho esta visualização para algo mais compreensível. Na perspectiva da direita observamos que a nossa esfera está um pouco deslocada para o lado direito do cubo. Então vamos acertar ela por aqui. E agora eu vou renderizar esta imagem só para a gente ter uma ideia de como ficou a esfera em cima do cubo. Então observe como eu precisei utilizar diversas perspectivas diferentes para poder colocar a esfera na posição que eu queria para a realização do objetivo do nosso projeto. Entenderam como precisamos trabalhar com diversas perspectivas? Podemos também nos acostumar a trabalhar com uma perspectiva só, da forma como o Blender ele é carregado. E poderíamos também estar o tempo todo aqui alterando essas perspectivas para que a gente possa ter esta visualização da centralização da esfera com o nosso cubo. Eu queria chamar ainda mais uma atenção. Os senhores devem ter visto que esta marcação que utilizamos agora para criar diversas janelas, elas persistem em todas as janelinhas que existem na nossa ferramenta. Por exemplo, essa daqui é a nossa linha de tempo. No caso de uma animação, vamos utilizar bastante esta ferramenta aqui. Mas vamos observar que aqui também temos uma marcação, vocês devem estar vendo agora.
Se eu arrastar essa marcação por cima da minha janela de trabalho, eu vou estar excluindo a minha janela de trabalho. Então, precisamos tomar alguns cuidados para também não nos perdermos na utilização dessa ferramenta. Agora eu vou criar novamente a janela. E aqui os senhores estão vendo uma marcaçãozinha que ela me informa que tipo de janela que eu estou visualizando aqui. Então, eu vou dizer aqui que eu gostaria de voltar a ver aquela janela que foi excluída. E aqui está ela novamente. Então, observe como essas janelas, elas estão presentes a todo instante. Observem como podemos duplicar estas janelas a qualquer momento. Desta forma, muitos botões que antes estávamos visualizando aqui, vocês vão começar a compreender que todos eles têm a mesma função. Por exemplo, eu posso definir aqui uma janela de visualização 3D, onde eu tenho aqui a mesma função da minha janela principal. Uma outra observação: quando temos as janelas e entramos no modo de exclusão das janelas, como acabo de realizar, neste momento eu estou segurando o botão esquerdo do mouse. Se eu soltar este botão, a janela será excluída. Agora, digamos que sem querer eu executei este processo e não desejo que a janela seja excluída. Como faço? Simples, pressionando a tecla ESC do teclado. Ela cancela a ação de exclusão. A mesma coisa acontece quando incluímos uma nova janela. Enquanto eu estiver segurando o botão esquerdo do mouse, eu estou aqui arrastando essa janela e podendo definir a localização dela. Se soltar o botão do mouse, a janela é incluída. Agora, se eu fizer o mesmo processo e nessa fase onde ainda estou pressionando o botão esquerdo do mouse, eu pressionar a tecla ESC, eu cancelo a operação de inclusão da janela. Muito bem, os senhores devem ter percebido que eu diversas vezes nessa apresentação das diversas vistas que podemos ter aqui na ferramenta do Blender, eu fiz alguns deslocamentos com o mouse, como esses que eu estou realizando agora. Como podemos fazer esses deslocamentos? Muito simples. Com o mouse, em qualquer área dentro desta janela, você pressiona e segura o botão central do mouse. E agora, com a movimentação do mouse, conseguimos fazer a movimentação da visualização da nossa janela. Faça isso na ferramenta agora e execute alguns testes. É muito importante que você se acostume bastante com esta movimentação da visualização da nossa janela. Ok? Outro comando muito interessante que temos no mouse, para aqueles que têm o mouse com rodinha, se você girar a rodinha do mouse, nós temos a aproximação, ou seja, a rodinha do mouse controla o zoom da nossa visualização, para mais próximo ou mais afastado. Isso também podemos fazer com as teclas mais e menos do nosso teclado numérico. A cada mais, você aproxima o zoom. E menos você afasta. Se pressionarmos agora a tecla Ctrl e mantermos ela pressionada, quando giramos a rodinha do mouse, nós conseguimos fazer um deslocamento horizontal da nossa vista. Por exemplo, olhando de frente, desta forma. Olhando pela vista direita, desta forma.
olhando pela vista topo, desta forma, ou seja, sempre ocorrerá um deslocamento horizontal. Se pressionarmos a tecla Shift, mantermos pressionado e girarmos agora o mouse, nós vamos fazer o mesmo deslocamento, só que no sentido vertical, para qualquer uma das vistas que estivermos visualizando. Esses são movimentos de deslocamento de tela. Os senhores devem ter observado que quando pressionamos o botão central do mouse e movimentamos o mouse, conseguimos girar todo o projeto pela posição central ao qual estamos visualizando neste momento. Agora, se quisermos fazer um deslocamento de cena sem fazer nenhum processo de rotação, podemos conseguir fazer isso mantendo a tecla Shift pressionada e agora pressionando o botão central do mouse. Observe que agora eu consigo movimentar o mouse e fazer um deslocamento da cena, sem executar nenhum processo de rotação. Para cima, para baixo, para os lados. Soltando a tecla Shift, veja como fica agora. Observe como o projeto todo ele rotaciona pela posição central que eu coloquei na tela, que seria mais ou menos esta região aqui. O deslocamento horizontal e vertical ele pode ser obtido também com a utilização apenas das teclas. Então, por exemplo, se eu pressionar a tecla Ctrl e utilizar o teclado numérico número 4, observe que eu consigo fazer essa movimentação pelo projeto. Sem utilizar agora o mouse. Estas são as teclas Ctrl, número 4 e número 6. Com a utilização da tecla Ctrl, número 2 e número 8, podemos fazer também a movimentação nesse sentido, sem a utilização do mouse. Esses deslocamentos todos que vamos realizar nas janelas vão nos ajudar tanto na criação de objetos, quanto nas fases de animação e até a aplicação de texturas, onde poderemos visualizar a textura aplicada sobre o objeto de diversos ângulos diferentes e assim termos uma noção de que ela foi muito bem aplicada. Uma outra observação muito importante que os senhores não podem perder é que a posição do mouse determina essa movimentação de janelas. Se eu estiver com o mouse fora da minha janela de trabalho e tentar pressionar um botão de controle de vistas, eu não vou conseguir visualizar absolutamente nada, porque o mouse está fora da janela onde essa informação seria aplicada. Agora, com o mouse na janela de trabalho correta, eu consigo visualizar todas essas vistas. Outro ponto importante, nós temos aqui as teclas mais e menos, que são o controle de zoom. Observe o que acontece quando eu coloco o mouse dentro dessa barrinha de ferramentas e pressiono a tecla mais. Observe como a minha barra de ferramentas ela vai tendo um tamanho cada vez maior, ou seja, consigo visualizar com mais facilidade todos os textos, porém eu vou precisar de uma área muito maior para poder visualizar toda a minha barra de ferramentas. Com a tecla menos, eu vou diminuindo até atingir o tamanho desejado. Eu espero que assim os senhores tenham compreendido como podemos visualizar de diversas formas o nosso projeto e assim conseguirmos trabalhar. Minha sugestão neste momento é que agora peguem essa ferramenta Blender
e façam diversos exercícios para irem se acostumando com esta navegação do nosso projeto. Se desejarem criar um novo objeto, basta vir aqui nas ferramentas e na guia Criar podemos selecionar alguns objetos nesta parte superior que facilmente serão adicionados ao nosso projeto. Nos ajudam a visualizar melhor todas as perspectivas e entender de uma forma mais fácil como estamos navegando. É muito importante estarmos acostumados a fazer estas movimentações, porque vamos utilizar com muita frequência durante todo o projeto, na modelagem destes objetos e na criação do nosso projeto. Mais um detalhe importante que eu gostaria de mencionar sobre esses botões onde podemos escolher o tipo de visualização que teremos, como por exemplo, editor gráfico, editor de nós, console, ou até mesmo a nossa janela de visualização 3D. É que na maioria das vezes encontramos esse ícone no canto inferior esquerdo da nossa janela ao qual queremos modificar. No caso dessa daqui, ele está localizado nesta posição. No caso dessa janela da nossa linha de tempo, observe que podemos aqui deslocar e aumentar esta janela. Ela também está localizada no nosso canto inferior esquerdo. Agora, vamos observar que algumas janelas, como o caso desta daqui, ele está no canto superior esquerdo e não no canto inferior esquerdo. Então, dependendo de como nós colocamos a disposição dessas janelas, por uma questão de espaço reduzido, este botão pode ser localizado nesta parte superior. Então, se eu alterar aqui para uma outra visualização, vocês vão notar que esta modificação feita na parte superior foi para a janela de baixo. Só que observe que agora este ícone está localizado aqui embaixo. E agora, voltando esta janela para a posição inicial dela, que era o esquematizador, deixa eu só achar ele aqui, né? Ele volta a ficar na sua posição superior. Então o que eu quero dizer é que este botão ele não necessariamente vai estar sempre no canto inferior esquerdo. Ele pode ser deslocado para cima ou para baixo. Vejam, senhores, que eu poderia transformar a ferramenta toda numa visualização muito simples, eliminando diversas janelas. Então, por exemplo, se eu clicasse nessa janela e arrastasse ela para cima desta, modificasse essa janela para uma visualização 3D. Os senhores entenderam como eu eliminei todas essas barras e painéis de propriedades da ferramenta e transformei agora numa janela única? O que eu quero dizer com isso é que a ferramenta Blender ela pode ser ajustada de N formas diferentes, de uma visão bem mais simples para uma visão bem mais complexa, cheia de botões e ferramentas. Então não vamos estranhar se ao observarmos a ferramenta num determinado computador, ela se apresente de uma forma muito estranha àquela que você está acostumado a trabalhar, porque ela é totalmente configurável. Agora, se fizermos alguma coisa que não seja do nosso agrado e gostaríamos de voltar como era antes, basta fechar a ferramenta e carregar o Blender novamente, que ele volta para sua configuração padrão de fábrica. Vocês já devem ter percebido que toda vez que carregamos a ferramenta Blender, ele aparece desta forma. Então, por exemplo, aquele painel que temos aqui do lado direito, precisamos sempre pressionar a tecla N para que ele seja visualizado, ok?
O que acontece na ferramenta Blender é que ele tem um arquivo de inicialização com todas essas configurações a serem carregadas exatamente da forma como foram disponibilizadas nessa tela. O que acontece agora é que eu vou mostrar para vocês que nós temos como alterar este arquivo para que ele possa, por exemplo, carregar dessa forma como colocamos agora, com este painel de uma forma visualizada. O que eu quero dizer é isso: fechei a ferramenta, abri a ferramenta, o painel estava visualizado, mas agora não está mais. Pressiono a tecla N, consigo enxergar agora o painel novamente. Então nós vamos entrar aqui numa opção em arquivo, temos uma opção salvar arquivo de inicialização, que utiliza o atalho Ctrl U. Pressionando essa opção, confirmamos novamente que queremos salvar o arquivo de inicialização. E agora, quando fechamos a ferramenta Blender e abrimos ela novamente, ela já aparece com este painel visível. O mesmo não acontece com algumas outras opções. Por exemplo, digamos que eu queira ativar o Screencast toda vez que inicializamos o Blender. Então eu vou aqui em Arquivo, salvo o arquivo de inicialização e teoricamente você poderia pensar, agora sempre que eu abrir o Blender ele vai entrar com o Screencast ativado. Porém isso não acontece. Veja que quando fechamos o Blender e abrimos ele novamente, ele aparece daquela forma, mas eu tenho que novamente ativar o Screencast. Isso porque internamente o Screencast ele é apenas um complemento, mas as configurações deste complemento não participam das opções que são salvas no arquivo de inicialização desta ferramenta. Então nem todas as configurações que alteramos são inicializadas da mesma forma automaticamente, mas apenas algumas delas. Eu vou desativar agora este painel e vou novamente salvar o arquivo de inicialização. E agora eu vou fazer uma pequena demonstração do que acontece com esse arquivo de inicialização quando, por exemplo, ajustamos o nosso layout que estudamos agora há pouco. Aqui poderemos colocar a visão da nossa câmera e a visão direita do nosso projeto. Salvando isso agora na opção salvar arquivo de inicialização, só que em vez de eu entrar por aqui, eu vou pressionar Ctrl U e vou confirmar pressionando o mouse neste botão azul. Pronto. Agora fechando o Blender e abrindo ele novamente, teremos um novo layout da nossa ferramenta todas as vezes que executarmos o Blender pela primeira vez. Eu só passo uma observação que tomem um pouco de cuidado com aquilo que vão salvar nesse arquivo de inicialização, para que depois não se percam com relação a querer voltar o projeto nas suas configurações iniciais. A única forma que poderíamos fazer isso seria através do arquivo e carregar as configurações de fábrica. Neste caso, todas as configurações que realizamos, como tradução do inglês para o português, ativação do complemento Screencast, e essas configurações de layout seriam perdidas desta forma. Agora observamos que inclusive o complemento que foi ativado do Screencast, ele não é mais visualizado aqui. Isso porque o Blender voltou todas as suas configurações para as configurações iniciais. Porém, vale lembrar que eu não salvei estas configurações no arquivo de inicialização da ferramenta, que neste caso em inglês é o Save Startup File, Ctrl U.
Não vou salvar agora para não perder todas essas configurações e ter que refazê-las. Mas vale para o nosso estudo, para que vocês entendam como funciona esse arquivo de inicialização do Blender, ok? Então agora eu vou voltar o Blender da forma como ele era antes. E vou salvar isso no nosso arquivo de inicialização. Muito bem. Agora o Blender voltou para o estado inicial, que será a forma como iniciaremos todos os próximos capítulos. A única observação é que eu terei que sempre ativar o Screencast para que os senhores possam visualizar o mouse e as teclas que eu for pressionar no teclado. Bom pessoal, chegamos agora no final do nosso capítulo 3. Na próxima aula vamos trabalhar um pouco mais com objetos. Nós vamos aprender a fazer a movimentação, rotação, criação de novos objetos e exclusão dos mesmos. Agradeço a sua presença aqui até o final. Não esqueça de clicar em gostei, que é o meu joinha. Isso vai incentivar a gente sempre a fazer cada vez melhor. Também, para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vale lembrar que inscritos no canal, vocês serão sempre notificados da publicação de novos vídeos ou dos próximos capítulos deste curso. Muito obrigado e nos vemos no próximo.